Bom dia! Primeiro lugar, eu quero uma salva de palmas e que eu fiquei com uma inveja louca dessas duas. Muito obrigada. Muito obrigada, tá certo. Elas são nacionais e eu sou regional, mas eu não tenho culpa, né? Eu não tenho culpa. Mas eu sou uma boa apresentadora de TV. Ele não disse, ele disse apresentadora, Magda Beatriz, eu posso ser apresentadora de circo. Não posso? Posso ser apresentadora de casos. Brincadeira. Bom dia a todas vocês. Eu sei que aqui nós temos representantes de todos os cantos deste Brasil, o que muito nos honra, tenho certeza, as meninas vão falar daqui a pouco. Nos honra muito ter todas vocês e principalmente ter recebido este convite para participar deste encontro. Eu quero dizer para vocês, gurias, que eu, para quem não me conhece, né, eu sou apresentadora de televisão há muitos anos, não vou contar quantos anos, porque tem gente que não era nascida quando eu comecei a fazer TV, então deixa assim, abafa, como diriam, né? Mas foi uma honra para mim, é a primeira vez que eu sou convidada para ser mediadora. Eu normalmente apresento, como o Luiz Afonso estava apresentando eventos, e trabalho assim, mas assim, não sou assim, digamos assim, não sou chamada ao palco com honras, e fiquei morrendo de inveja desses aplausos. Por isso que eu pedi, tá? Desculpa, mas eu fiquei com inveja. E eu sou uma mulher sincera. Tá? E você sabe que mulher é sincera, mulher não mente, né? Não mente mesmo, a gente assim dissimula um pouco, a gente engana um pouquinho, porque a gente é mais inteligente, né? Que a gente vai fazer. Então agora eu quero que as meninas, vou começar por ordem alfabética. Cláudia Tages, diga do que é pra gente estar aqui hoje, não é verdade, Claudinha? Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Quando a gente passou por ali, viu tanta gente, ficamos meio nervosas, né? Porque, afinal... Mas aí, a gente está super feliz de estar aqui. Tomara que seja um bate-papo bacana com a Magda. Ótimo. A Magda está animadíssima, já deu para ver, né? Que não vai faltar assunto. Marta Medeiros. Bom dia também. Prazer ver tanta gente reunida às 9 da manhã de uma sexta-feira. Isso é maravilhoso. Eu estou me sentindo assim no sofá da Hebe Camargo. Foi o que ela disse. Eu sempre gostei da Hebe, por isso não me ofende. Não, e se eu viver até os 83, como a Hebe, foi 83, né? E tiver metade das joias que ela tinha, eu já estou feliz. Não, mas vai ser um bate-papo bem descontraído, bem informal. E acho que vai ser um bom momento para todo mundo aqui, para relaxar durante o seminário. Olha, a produção do evento são todos muito organizados, muito carinhosos. Marta Medeiros, escritora e colunista dos jornais Zero Hora, aqui do Rio Grande do Sul, do O Globo, Rio de Janeiro. Tem 25 livros entre poemas, crônicas, ficção e relatos de viagem. Entre as suas obras mais conhecidas estão Divã. Quem leu Divã? Por que Uhu? Maravilhoso, né? Como a gente aprende com aquilo, né? Né, Marta? Tu aprendeu também? Eu aprendi escrevendo. Aquilo ali não é para ensinar ninguém, né? Aquilo ali é pra gente Doidas pensar. e santas, feliz por nada, tudo que eu queria te dizer, fora de mim, em um lugar na janela. E possui alguns livros adaptados para o teatro, cinema, assim como parcerias musicais com Frejá, Nenhum de Nós e Jota Quest. E a Cláudia Tages, escritora e roteirista, 11 livros publicados, trabalha na TV Globo, fazendo parte atualmente da equipe dos programas Tox, de Dalila, do Multishow, e Arém, nova minissérie que estreia em 2018. Caiu. Caiu? Sim. Ai, mas cai tudo nesse Brasil, Cláudia. Caiu. Que é? Lava Jato, não? Não, caiu porque eu não sei porque caiu, mas o fato é que caiu caído. Saiu até no jornal já. E começou analfabeta que eu não sabia. Não, mas saiu na coluna da Kogut. A gente brinca que os programas das equipes que eu tô só sai a seguinte nota: o programa tal não vai mais ao ar. Nunca sai o contrário. Escreve uma coluna aos domingos, Jornal Zero Hora, e lança em setembro o livro 10 Quase Amores. Mais 10. Teu namorado que está aqui sabe disso? Sabe. Não sabia, eu contei.
Não, é que o meu primeiro livro é o 10 Quase Amores, né? Aí uma editora me convidou para fazer mais 10, como passados 10 anos daquela personagem, como é que ela estaria. Ah, mais 10 anos, não são mais 10 amores? Ou são? São é isso que eu quero saber, são 10 amores, 10 anos? São mais 10 coisas, assim, não necessariamente amores. Muito bem. Então, vamos ao tema do nosso encontro de hoje. Por que essa coisa de razão e emoção? Por que essas coisas são tão... Aliás, Marta Medeiros, sabe que eu faço o tema de casa, né? Claro. Eu faço o tema de casa. Então, tu gostaste da ideia da proposta? Tu acha que esse é um tema que está sempre em evidência, uma coisa que a gente não consegue se libertar, não consegue, porque razão, como tu vai olhar a definição de razão, ela está diretamente associada com inteligência. E quando eu fui ver sobre emoção, tem milhares de coisas, mas nenhuma diz que é burrice. Mas a gente fica meio burra, assim. Eu também acho, por isso que eu fui procurar burrice. Mas não é burrice, agora foi só uma piada. É impossível a gente se livrar desse tema, né, Magda? Razão e emoção é o que nos constitui. O que a gente tem que aprender na vida é negociar e saber qual é o momento que uma deve estar em preponderância à outra, né? Tem momentos que a gente precisa estar com a razão, tomando, né, no comando da decisão, e às vezes a gente tem que deixar a emoção, senão a gente vira um iceberg, né? Vira uma pedra de gelo, e ninguém quer isso também. Então eu acho que é uma negociação diária entre esses dois polos que são completamente antagônicos, eles são praticamente inimigos, né? Uma coisa é o que a gente pensa e outra coisa é a nossa vontade, né? E as duas são soberanas, então a gente tem que aprender a lidar com isso. É uma guerra contínua, mas também é isso que dá a alegria de viver também, né? É isso que faz com que a gente acorde de manhã e vá para frente. Claudinha? Eu concordo com a minha colega aqui. Eu faço o seguinte na minha vida. Quando eu estou a serviço dos outros, eu uso a razão. E daí, quando eu chego em casa, naquela hora que não precisa mais, como tu falou, fingir ou enganar ou dissimular, daí eu vou fazer o meu próprio trabalho, daí eu vou mais na emoção, daí faço coisas que eu não faria. Mas com a emoção a gente não se dá mal mais vezes? Não acho. Eu acho que a gente até se arrepende de não usar mais a emoção, porque a gente está vivendo uma época de tantas demandas e a gente meio que se obriga a ser muito cerebral por causa dessa palavra chamada eficiência, né? Tudo que a gente faz tem que ter eficiência. E a emoção não está a serviço da eficiência, né? Está a serviço de um retorno que é muito mais sentimental, que não tem nada a ver com dar certo ou não dar certo, tem a ver com a gente realizar nossos desejos mais básicos, mais genuínos, íntimos. Eu acho que a emoção está mais ligada à intimidade, não está tão ligada aos 10 mandamentos do que faz uma pessoa ser bem-sucedida e tal. Então, acho que são duas coisas bem antagônicas. E aí é isso, né? Depende o que está nos chamando e o que a gente precisa usar mais. É uma coisa vê bem, Cláudia, que a Marta agora falou assim, ó, a razão faz 10 coisas que fazem a pessoa ser bem-sucedida. A gente pensa muito, né? Pensa nisso, né? Mas esse bem-sucedido não só profissionalmente, porque tu falasse assim, quando a gente está a serviço dos outros, a gente tem que usar a razão. É como se fosse só profissionalmente, né? Assim, sim ou não? Sim, profissionalmente eu tento não agir com emoção, porque sempre que eu fiz isso eu me dei mal, né? Então a gente vai aprendendo. E tem uma coisa engraçada, assim, né? Sobre emoção também. Eu tenho, já que a gente está no congresso, eu tenho 2 contadores, tá? O Domingos e o Alexandre. Ó, segredos de Cláudia Tage sobre a contabilidade. Cuidado. Em tese, o Domingos e o Alexandre, eles têm que ser muito frios e calculistas comigo, porque eu sou uma pessoa que não sou exatamente organizada. Mas aí, quando eles estão muito, assim, me exigindo muitas coisas que eu não estou conseguindo fazer, eu falo, Domingos, pelo amor de Deus, me ajuda um pouco, sabe? Eu tento comover ele se comove aí e tudo fica melhor. Aí tu é mulherzinha. Tudo fica melhor. Não, para aí, Claudinha, vamos dar um jeito nisso e tal. Então, acho que dá para a gente usar de emoção, assim, né? É complicado a gente falar nisso de uma maneira tão genérica. Sim. Né? Essa que é a verdade. Assim,
Hoje, eu usei muito a minha cabeça, fui muito racional em muitas decisões que eu tomei na vida. Mas eu acho que depois, quando a gente atinge a maturidade, é hora de relaxar um pouquinho e deixar a emoção tomar mais conta, sabe? Mesmo que faça burrada, eu acho que não tem nenhum problema a gente fazer burrada, porque a gente cresce com isso, né? A gente não pode querer ser um robô eficiente que tudo dá certo. Isso não tem um pouco a ver com a idade da gente? Perdão? Isso não tem um pouco a ver com a idade da gente? Maturidade, não vamos dizer exatamente. idade, assim, vamos dizer o tempo que passa, né? Sei lá, da vida pessoal, de coisas do tipo. É a maturidade, Maturidade. né? E até porque a gente sabe que a estrada fica mais, fica menor, né? Sim. Depois que o tempo passa, a gente já não tem mais tanto tempo. Então, eu acho que a gente sente mais vontade de viver as coisas, assim, o nervo exposto mesmo, sabe? Não tem mais por que se precaver tanto. Eu acho que a gente se protege muito com a emoção, com a razão. E a emoção não, a emoção é um salto sem rede, né? E eu acho que é a hora do salto sem rede. Sabe? Quando a gente chega num determinado padrão assim, de idade, que a gente já sabe quem a gente é, já sabe o que a gente gosta, já sabe o que a gente pode arriscar. Risco, né? Emoção é risco. E eu acho que uma vida sem risco é uma vida árida. Isso é boa, isso é boa. Emoção é sinônimo, às vezes emoção está diretamente associada com risco. Sempre, porque a gente não tem uma resposta objetiva à emoção, né? Então é um risco. Acho que vale a pena se jogar. Claudinha. Eu acho que eu fiz o caminho contrário, porque quando eu era bem mais jovem, assim, eu ia fazendo as coisas meio sem pensar nas consequências. Agora, não, agora tudo eu fico... não, eu ao contrário, eu fui velha quando nova, e eu acho que agora eu estou mais nova. Não que eu esteja velha agora. Não, claro que não. Mas agora eu acho que eu estou me permitindo ser mais... Não irresponsável, porque irresponsável eu nunca fui. Mas me jogar mais. Mas jogar sem pensar nas emoção não tem nada a ver com irresponsabilidade. Nada a ver. Nada a ver. Né? Não tem nada a ver com irresponsabilidade. Mas é que a emoção, ela te pega muito no ato, né? É uma coisa muito imediata, não é uma coisa que tu racionaliza, obviamente. Então, acho que tem isso. Pode até surgir uma irresponsabilidade diante de um ato emotivo, assim, pode haver mesmo. Tu dizer alguma coisa que não deveria ter dito, fazer alguma coisa que não deveria ter feito. Mas também fica tão protegido assim, que vida é essa, né? Eu não sei. Hoje em dia eu estou mais amiga da emoção do que da razão. Então, assim, isso tu vivenciaste ao longo da tua vida, com a tua história, sei lá, tu casou, tu separou, tu tem filhas, que idade tem os teus filhos? Eu tenho uma filha de 26 e outra de 21. Sim, tem duas filhas. Duas mulheres, Sim, hoje elas têm as suas vidas. Mas ainda estão juntos, hoje em dia eles ficam mais tempo juntos. Mas eu acho que tudo isso faz parte de um planejamento, apesar de que quando a gente casa, a gente tem filho, nossa, isso tudo é uma grande emoção, mas é uma emoção que está aliada também a um planejamento de vida, que a gente cresceu, né, ouvindo isso, né? A pessoa bem-sucedida é aquela que vai estudar, vai casar, vai ter filho, vai trabalhar e vai morrer, já tem esse script pronto para a gente. O final é meio dramático, mas faz parte do script. E depois que a gente cumpre, e eu pelo menos senti assim, não sei se é para todo mundo, mas depois que eu cumpri esse script, eu comecei a me sentir muito mais livre, que é uma palavra que a gente não está usando aqui, que é liberdade. E eu comecei a me sentir muito mais livre para tomar atitudes, respondendo à minha emoção mais pura. Ou seja, eu fiz a minha parte. Exatamente, sabe? Eu cumpri o que a sociedade esperava de mim. Agora eu vou viver de acordo com o que eu quero mesmo, sabe? Então, eu acho que isso que é fundamental. Ó, Claudinha. A responsa, né? Bons exemplos, bons exemplos. Que época foi isso? Que idade tinha tuas filhas? Desculpa, que idade tinha tuas filhas? Assim, porque já que a gente quer a receita, né, gurias? Que idade elas tinham quando? Mais ou menos. Foi quando tu te separou? Que idade elas tinham quando eu separei? Não, que idade que tu disse assim, não, cumpri o meu script. Isso não existe, não é um dia que a gente acorda de manhã e descobre isso, né? É um processo, né? Que quando tu vê, tu está realmente te libertando de coisas que tu construiu antes. Mas isso não é uma negação do que foi feito, isso é importante dizer, não é uma negação do que a gente construiu, né? Eu acho que tem gente que odeia o que construiu. Não, isso aí é um desperdício de vida. Quer dizer, é respeitando tudo que foi construído, e eu só posso me sentir livre hoje porque eu construí tudo isso antes.
sabe? As coisas não são gratuitas. Então, tudo isso é aprendizado, é uma sabedoria que a gente vai adquirindo com a passagem do tempo. Então, não houve um dia que eu acordei, estou livre, não é isso. E mesmo liberdade total não existe, né? É só se sentir um pouco mais livre das exigências dos outros e passar a te ouvir mais, porque a gente tem muito medo de ser considerado egoísta, né? Se eu pensar só em mim, eu vou ser egoísta. E acho que tem uma hora da vida que a gente tem que ser egoísta mesmo, se é que é esse o nome, que eu nem acho que é. Isso é amor próprio, sabe? Chega uma hora que, agora eu vou viver de acordo com as coisas que eu acredito. Isso é óbvio, não é chutar o balde, fazer mal para ninguém, não é nada disso. É continuar vivendo com responsabilidade, mas ouvindo mais os teus desejos internos. Seria mais ou menos o seguinte: se você gostar de você, se você se amar, é mais fácil os outros também gostarem de você? Porque isso, amor próprio, tem um pouco disso, né, Marta? Se tu te sentir bem, se tu te amar, se tu te acarinhares, se tu estiveres feliz, tu consegue fazer o ao teu redor feliz. Mas isso também é um pouquinho a história da carochinha, porque a gente nunca se sente feliz plenamente, né? A gente está sempre atrás de outras coisas, de outros desejos. Não existe essa felicidade plena, cor-de-rosa. A gente tem muita encrenca para resolver todos os dias, essa que é a verdade. A gente tem que saber que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? Eu acho que é isso. É claro que se a gente está de bem com a gente mesmo, é mais fácil os outros gostarem da gente, mas também não sei se não existem essas fórmulas, né, Magda? A gente, às vezes, fica ali pegando esses lugares comuns, assim, esse tipo de frase. A vida não é esse manual de autoajuda, assim, tão fácil. Se eu gostar de mim, todo mundo vai gostar de mim. Não é bem assim. Mas a gente não tem que se preocupar se os outros vão gostar muito da gente. Eu estou puxando esse gancho aí com a Marta. Porque existem as pessoas que pensam assim e que são felizes assim. E está bem. Mas também tem uma parcela das pessoas, nós mulheres, que não pensamos mais assim. Sabe? Que tomamos um outro rumo, tomamos um outro caminho e também a gente pode ser assim. Entendeu? Quer dizer, é essa coisa da contemporaneidade. As coisas mudaram, o papel das mulheres mudou, assim como o papel dos homens também mudou na sociedade. É ou não é verdade? Eu não gosto muito de separar o papel do homem e da mulher. Eu não sei, desde que eu me lembro, eu sou a pessoa que sustenta a minha família. Não, assim, eu também, então, eu também. Então, eu não cheguei também, como a Marta, casei, separei, desde sempre fui responsável. Mas isso agora faz parte do script. Faz parte do script, né? Graças a Deus a gente agora pode casar e separar quantas vezes a gente quiser. Isso. E achar, não estou feliz contigo, tchau, meu filho. Não estou feliz contigo, tchau, meu filho. Às vezes eles dizem, não estou feliz contigo, tchau, minha filha. Tem que saber levar um pé também, né? A gente também tem que ser, querida, tchau. Nessas horas... mas isso, as pessoas sempre viram a separação como um fracasso. E eu nunca vi isso, sabe? Ao contrário, eu achava que fracasso era tu ficar casado 50 anos com uma pessoa certeza. Que tu não era mais afim, que tu não gostava mais. E ficava casada ou porque era sustentada pelo marido, ou porque a sociedade ia te julgar mal caso tu separasse. Então, a gente conquistou uma coisa muito legal, que é a honestidade da relação. Quer dizer, se eu fui 10 anos feliz com uma pessoa e separei, isso é um grande sucesso. Isso é um grande sucesso. Né? E a gente tem uma longevidade muito maior hoje. Antigamente, 50 anos era pé na cova. Né? Quer dizer, hoje a gente pode estar fazendo planos com 60, com 70, e tanta coisa favoreceu. Tem gente casando com 80. Informação, tecnologia, medicina, tudo está aliado, né? A gente ter uma vida mais longa e melhor. Né? Então, é claro que a gente vai ter várias vidas dentro de uma vida só. Antes a gente tinha uma única vida. E isso era muito angustiante, porque tu fazia aquelas decisões ali aos 20 anos e tinha que morrer com aquelas decisões. E hoje não, a gente pode mudar as nossas escolhas e nem por isso ser considerada frívola. Ao contrário, acho que frivolidade é a gente fazer uma escolha aos 20 anos e morrer com aquela escolha e não se autoquestionar mais. Quer dizer, se a gente se autoquestiona é porque a gente está vivo e se mudar as escolhas, tudo bem, isso aí faz parte do processo. Ou se a gente não... A Claudinha é super tímida, vocês já notaram, né? E ela se esconde atrás das... É nada. Mas ela se esconde um pouquinho atrás das tagarelas, como eu e a Marta. Fala, Claudinha. É que eu sempre falei menos que todo mundo mesmo. Por quê? Tu é espertinha, né? Deus te deu 2 ouvidinhos e uma boca. Faça uso disso, por isso.
Fala, querida, eu quero que tu conte assim, que tu estava contando. Tu tem o teu filho, que idade é teu filho? Meu filho vai fazer 25 no mês que vem. Mas tão velho! Tão velho já. Que horror, eu conheci pequeno. É um velho lindo, mas é um Lindo, velho. lindo, lindo. Muito trabalho. Tu já é sogra? Parece que ele andou levando um pé na bunda aí, tá meio triste. Como é que ele ficou, Claudinha? Mal, muito mal. E como é que tu consolaste ele? Eu ficava assim, mas como que ela não quis mais essa joia que eu mesmo fiz? Onde fica a razão e a emoção nessa hora? Só emoção. Mas é que, sério, não tinha nenhuma razão para não querer mais aquela coisa, né? Mas é um ótimo guri, tá fazendo cinema também. Eu queria que ele tivesse sido contador para sustentar a mãe, mas não, o cara foi fazer cinema, né? Já vi que vai ser fogo. E eu não sei, eu não tenho ainda uma vida livre mesmo, porque eu estou morando no Rio atualmente, trabalhando na Globo, e é o lugar onde menos a pessoa pode ser livre, porque tu tem uma concorrência gigante e tu está sempre em busca de apresentar um projeto que vá agradar, dar audiência, e pior de tudo, se eu não estiver escrevendo para um programa, eu ganho 40% a menos no meu salário, o que não deixa ninguém ser livre, né? Porque tu tem que estar sempre em busca de dinheiro para pagar as contas também. Com tudo isso, eu me sinto muito mais feliz hoje nessa pressão do que, sei lá, quando eu trabalhava numa agência de propaganda. Mas é essa liberdade que eu estou falando. É claro que não existe essa liberdade plena, mas a liberdade está fazendo o que tu tem vontade de fazer, correndo os riscos que essa escolha, né, acabou... Isso é uma espécie de liberdade, eu acho. Não, acho que sim. Acho que sim, mas eu queria ter uma liberdade assim mais de... eu vou botar esse programa no ar como eu quero, sabe assim... eu queria mandar em alguém, mas eu não mando nem... Ela quer só mandar na Globo, só. Eu também, mas ela já tem 50% do caminho rodado, ela já trabalha na Globo, entendeu? Já tá, daqui a pouco tu tá. Sabe qual é um jeito, né? É casar com o diretor. Mas eles casam com as mais novas, não tô, já passei da fase. Pois é, Claudinha. Eu não sei se Eu também, eu perdi esse trem, né? Mas aí é que tá. Aí tem a razão e tem a emoção. Tem. Só se for o Boni, que está com 120 anos. Eu não sei, mas vou ver se eu acho ele lá. O Boni podia ser, mas o velho, né? Sim, é aquele que já está com 120, mas ele não está mais na Globo, não adianta. Não adianta, Claudinha, não adianta mais. Deixa eu ler para vocês o que Marta Medeiros escreveu uma vez sobre razão e emoção, só para vocês terem uma ideia. Razão e emoção são dois planetas que não habitam a mesma galáxia. Você sabe que sua dor é superável. Você sabe que amanhã vai encontrar um novo amor. Você sabe que é uma felizarda por ter saúde, família, um teto para morar, mas você não sente assim. E o sentimento é poderoso, comanda-nos, e a gente sucumbe, feito um avião caindo do céu, refém de um assalto do coração. Viu só? Bonito, né? Foi assim que ela definiu razão e emoção. Tu não lembrava disso, né? Claro, tu lembra de todas as coisas. Não, eu não lembro. Nossa, eu não lembro nem o que eu escrevi no último domingo. Assim, tá terrível a memória. Viu? São mais de 1000 textos, né, Magda? Claro que na hora que tu começa a ler, sim, aí vem a tua memória, reconhecer que é meu. Mas às vezes as pessoas chegam perto de mim, Marta, aquele texto que tu escreveu em setembro de 98... Nossa Senhora, não tem, texto, impossível, não, impossível. E fora os textos que não foi tu que escreveu, que dizem que tu escreveu, né? Tem esse também, né? Por que tu tens textos que são teus que dizem que tu não escreveu? Isso é uma coisa que todos os escritores passam, né? Sim. Agora com as redes sociais e tudo, tem muitos textos que as pessoas passam adiante uns para os outros com autoria trocada, né? Isso aí a gente não tem o que fazer, porque a gente não sabe qual foi a fonte. A gente pode dizer, esse não é meu, mas, enfim, já está na rede, as pessoas acabam se confundindo. Pior é quando existe má fé, quando as pessoas passam um texto teu adiante,
com a tua assinatura, mas elas mudam uma frase do texto. E daí isso complica. Muitas vezes fazem isso durante campanha política. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. E aí é um crime, né? Quer dizer, a pessoa pega e faz uma campanha política para um candidato usando um texto teu, a tua assinatura, e como é que tu vai explicar para as pessoas que não foi tu que escreveu E as aquilo? pessoas não acreditam, Isso né? é um crime, isso é um crime. Eu já passei por isso. Assim, eu nem faço campanha política, nunca escrevo nada de falar sobre um candidato, nem nada. E já aconteceu de, durante uma eleição, botarem no meio de um texto meu um elogio a um candidato que nem era o meu candidato. E aí como é que tu vai explicar? Então, olha como se pode fazer deturpações com textos. Por isso que é muito importante a gente ler livros. Agora vou fazer uma campanha aqui. Faça, assim, claro. Porque a gente fica, às vezes, só lendo o que está na internet e tem tanta coisa que não é verdadeira, sabe? Então, assim, claro, a gente não vai largar, né, a internet, a tecnologia é fundamental, mas vamos continuar lendo livros, que ali a gente tem a autoria comprovada, né, e a gente não pode perder esse hábito que infelizmente está todo mundo perdendo mesmo. Inclusive eu, que é uma coisa triste, eu lia muito mais e hoje estou lendo muito menos. Você percebe? Mas percebo isso claramente. Mas é uma briga assim, diária, de eu não perder esse hábito, porque se a gente perder isso, a gente perde toda a nossa capacidade de refletir esse mundo louco que a gente está vivendo. Claudinha, eu tenho uma coisa que eu quero, até a propósito do nosso tema de hoje aqui, tem uma coisa que eu acho, que eu tenho curiosidade de saber. Como usar razão e emoção, ou como ver dentro do teu trabalho, do que tu escreve, do que vai ao ar, do que tem, eu não sei como é, até que ponto tu tem a tua liberdade de criação, tu transmite efetivamente aquilo que tu queres dentro dos teus trabalhos, principalmente numa empresa como a Globo. Eu acho que só escrevendo um livro, né, um texto, a gente é livre para escrever o que quiser, porque daí eu acho que tem que agradar primeiro a ti mesmo para o leitor gostar, né? Porque senão é um livro desonesto, é um livro que quem gosta de ti, do que tu escreve, não vai gostar, né? Até já tentei escrever um livro infanto-juvenil, mas não é minha praia, né? Então, assim, eu me dei conta que aquilo estava ficando totalmente uma mentira. Era uma história que nem eu acreditava. Como é que alguém que ia acreditar lendo aquilo? Mas em roteiro, eu acho que não é com emoção que se escreve, porque é quase uma matemática, assim, sabe? Tem que ter um número de cenas incrível, assim, que contemple todos os personagens, o protagonista tem que ter mais cenas que os outros, uma coisa que tu plantou aqui tem que ir se resolvendo ao longo, então nunca pode esquecer daquilo e ir escrevendo a louca, assim, porque está achando que vai ficar legal, porque senão vai ficar inverossímil, né? Tem a ver com matemática, já que É nós estamos aqui. matemática, Roteiro é matemática. Nos primeiros 10 minutos tem que acontecer um conflito, nos outros 10 minutos esse conflito tem que ter um obstáculo. Então, assim, é realmente uma estrutura muito organizada, né? E tu não pode fugir disso. O roteiro é completamente diferente da gente escrever uma ficção, um livro, como a Cláudia estava falando, um livro. Um roteiro é um trabalho em equipe, né? Porque depois tem o diretor, tem o produtor, tu tem que atender... Meu Deus, é muito palpite, Sem desmerecer o trabalho, é um trabalho. Sim, é um trabalho como outro qualquer. Total. Claro que tem. É uma coisa como... claro que tem uma colocação autoral ali. Sim, tem a colocação autoral e tem a realização profissional, mas tem que atender... Mas é um comercial, uma coisa comercial. Um esquema, tem que atender um esquema. Sim, né? acho que a Marta definiu bem, tem que atender um esquema. Quando a gente escreve um livro completamente livre, uma ideia nossa, que ninguém está nos cobrando, aí realmente a gente tem total liberdade de fazer o que a gente quiser. Eu tive um professor de roteiro que falava assim, quando vocês forem fazer um filme, pensem na história da Branca de Neve, porque começa tudo bem, daí acontece um problema, né? Aí parece que vai solucionar o problema, aí dá uma total um crime, alguma coisa assim, aí resolve, aí final feliz. E ele falava assim, as pessoas gostam tanto de fábulas, de histórias infantis, porque elas cumprem todas essas etapas. Façam isso nos filmes que vai dar certo. Claro, nos filmes clássicos, assim, né? Mas sempre dá certo. Em novela dá certo direto.
Sim, porque tem que ter final feliz, né? Mas tem emoção nisso, isso é o que eu quero dizer. Mesmo tendo esse esquema, eu acho excitante, eu acho uma aventura. Eu estou na fase que aventura é a palavra que me define. E não usando essa palavra no sentido pejorativo. Aventura de viver. Eu estou agora, pela primeira vez, escrevendo um roteiro, uma coisa que a Cláudia é super craque e eu nunca tinha feito na vida. Eu estou apanhando horrores, claro, porque eu não sei fazer. Eu tenho um supervisor, tenho pessoas me ajudando e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, que coisa legal chegar aos 56 anos e fazer uma coisa que tu nunca fez. E se vai dar certo, se não vai dar certo, isso é outro capítulo. Eu estou falando agora do capítulo hoje, né? Viver o hoje, sem projeção para amanhã. Porque é o que tu queres fazer. Eu quero aprender. Eu quero aprender uma coisa nova. Eu não quero me ficar instalada numa zona de conforto, num platô que eu já conheço, que eu já sei qual é o mecanismo que funciona. Porque é muito fácil, né, fazer o que funciona. Então, eu quero... Tu não queres ficar acomodada. Eu quero correr o risco de até fazer uma coisa errada, que seja. Depois digo, vou pegar meu boné, vou embora, não é minha praia. Mas eu acho que isso tem a ver com emoção. Eu acho que isso é a excitação de fazer uma coisa nova, é uma emoção. Então, a emoção e a razão, elas podem estar juntas também. Sem dúvida, né? sem Eu acho dúvida. que a gente não pode esquecer disso, assim, de colocar essa Sim, emoção. senão vai ficar um roteiro que é só, claro que só envolvendo matemática. isso não é uma brincadeira, isso tem um contrato assinado, isso envolve dinheiro, isso envolve prazos. Eu não estou falando aqui agora em defesa da porra louquice, não é isso. Mas Adorei, porra louquice. Não, é isso. Mas a gente pode, mesmo um trabalho muito sério, extrair uma diversão. Senão não tem graça. Olha, um jeito que uma forma que ela nos mostra que razão e emoção estão muito ligadas e são muito importantes nesse momento. Fundamentais para o sucesso do que tu estás fazendo, em todos os sentidos. Eu não quero me envolver com mais nada que não me divirta. Por mais sério que seja. Eu acho que a gente tem que começar a parar de botar em caixinhas diferentes o que é seriedade, o que é brincadeira. Agora está na hora de convidar todo mundo para brincar, sabe? A seriedade, a brincadeira, a diversão, a responsabilidade, todo mundo junto. Não a respeito do que tu estás falando desse teu trabalho, do que tu estás fazendo, mas sem mimimi. Que eu não gosto muito de palavras assim, mas sem mimimi. Já que tu estás falando, é hora de todo mundo junto, é hora de não se separar a razão, não se separar a emoção. O que nós estamos vivendo nas nossas vidas hoje mexe muito com razão e emoção. A situação das nossas vidas brasileiros que somos, né? Não apenas de nós, mulheres que estamos aqui, de nós brasileiros. Precisamos muito ter razão com emoção e ter emoção sem perder a razão, já que muitos perderam a razão. Mas a emoção não é uma coisa só positiva, a emoção é ódio, a emoção é raiva, a emoção é indignação. Isso é emoção também, eu acho que essa emoção a gente não pode perder, a indignação. Da indignação, né? Que é o momento que nós estamos vivendo, né? Que é extremamente emocional também. Sim, vontade de matar né? Uma dúzia, ou uma centena, ou uma dezena, mas enfim. Então, isso é uma coisa que a gente tem, porque se tu vai definir, e não dá para a gente isolar as coisas, né? Não dá para a gente isolar as coisas. São coisas que estão diretamente ligadas. Sem falar muito de política, porque, enfim, mas hoje de manhã... Mas temos que falar, porque assim, nós somos seres políticos e não podemos deixar de ser seres políticos nas nossas vidas afetivas, nas nossas vidas profissionais, socialmente, nós somos seres políticos, em tudo nós fazemos política. Eu faço bastante, mas só para não... Então, vamos lá. Não, é que, ontem, então, o Janot botou mais a outra denúncia, e tem 245 páginas de provas, ou se não provas, caminhos de provas contra o Temer e tal. Aí hoje de manhã estavam entrevistando um defensor do governo no rádio daí e perguntaram: mas o senhor acha que tem defesa, né? Aquela foto das malas com 51 milhões. Daí o cara tem a capacidade de dizer: não, precisamos saber se aquela situação é verdadeira mesmo, se aquelas malas eram realmente do Gedel. Eu pensei, não, estão brincando, né? A essa hora da manhã, o cara está contando piada aqui. Isso aí não é nem razão, nem emoção, não, né? É cara de pau mesmo, né? Mais ou menos, né? Isso aí eu diria que é uma bobagem, E me parece assim, que uma coisa também que poderia entrar aí,
já que nós estamos jogando com palavras, é uma coisa de decisão, né? Tem muito a ver com o que a Marta falou. Nós estamos falando assim, a razão, emoção, e a Marta fala, e até pegando o exemplo dela, eu acho que ela nos dá um exemplo de como ela mexe. A Marta é um exemplo que nós temos aqui no palco de como ela mexeu com isso. É de decisões, né? As decisões, isso aí está muito diretamente ligado. E parece que nós estamos vivendo um momento onde a gente não decide. Parece que, como ou tu usa razão, ou tu usa emoção, e aí a gente não decide coisas. Mas a gente vai decidir ano que vem, né? Vamos se ligar. Nós temos 2018 aí, então agora a gente é hora de ficar de olho aberto, porque 2018 vai ser um ano muito importante. Essa dificuldade de decisões, de coisas assim, ela independe da coisa da maturidade, né? Ou não? Tu diz decidir... Decidir coisas. Decidir Mas eu coisas. acho que a gente escolhe desde pequenininho. Tem uma definição de felicidade que eu gosto muito, que felicidade é sorte e escolhas bem feitas. Tu tendo sorte, porque a gente nunca fala da sorte, né? Não. E sorte está incluído também. Eu acredito muito nisso, né? Que às vezes tem realmente uma atmosfera que favorece as coisas acontecerem. E escolhas bem feitas, que é a coisa mais difícil de a gente saber se a nossa escolha foi ou não foi bem feita. Isso aí não é uma resposta que a gente tem automática, né? Aí o tempo tem que passar para ver se aquela escolha foi realmente bem feita. Mas é o caminho para a gente ter uma vida mais legal, é ficar atento ao que a gente está escolhendo. Eu não combinei com o pessoal da organização, mas vocês têm alguma pasta com alguma... Vocês querem fazer alguma pergunta para uma das gurias aqui? Vocês podiam formular... E alguém podia pegar, né, a pergunta, por favor. Podia pegar, porque aí eu acho que perder essa oportunidade de ter tanto a Marta quanto a Cláudia aqui no palco, e vocês não poderem pelo menos fazer uma que outra pergunta para elas, eu acho que seria um egoísmo da nossa parte. Vamos pegar alguma pergunta aí para a Marta Medeiros e para a Cláudia Tages. Vamos aproveitar que nós temos ainda alguns minutos aqui do nosso trabalho. As gurias querem fotos. Hoje ninguém mais quer autógrafo, né? Todo mundo quer selfie. Posso falar uma coisa que não... sem dar... Não sei. Fala Acho bem que a na frente Cláudia vai do contar um microfone. segredo agora, fiquei nervosa. Falar um segredo. Nós duas estamos escrevendo uma série juntas para televisão, né? Ai, mas a Cláudia é louca, já vai contar. Pode contar, Claudinha, pode contar. São só nós aqui, só nós e as gurias da contabilidade. E os guris também, que tem os gurias aqui. Ó. Não, então a gente está... Vamos nos aventurar num trabalho juntos aqui e tal, e tomara que dê certo, porque daí... Essa foi uma escolha bem feita, Essa né? foi, né? É a primeira vez que eu e a Cláudia estamos escrevendo um trabalho juntas, assim, recém começando agora. E para ano que vem, eu acho, né? Mas eu não acho que... Mas é uma coisa de vocês com vocês. É uma série de TV que a gente está escrevendo juntos. A gente teve uma ideia e começamos a escrever. E já tem a TV? Provavelmente a Globo. A Globo, né? a Globo mesmo. Tem que ser, porque se eu sou contratada lá. Só pode ser na Globo. Mas claro que se a HBO quiser nos dar alguns milhões, não tem problema. Tá bem. Vamos lá, já tem... Eu aviso... Olha aqui, ó, tem um microfone na plateia. Se a pessoa que vai fazer a pergunta quiser levantar, fica melhor, que tem visibilidade para toda a plateia. Por favor, teu nome? Bom dia a todos. Aonde? E a todas. Aqui, ó, nossa esquerda aqui, aí, ó. Eu sou completamente É que o nosso fotógrafo está bem na frente. Obrigada, amigo. Então... O nosso fotógrafo é GG. Me chamo Cláudia Dias. Sou conselheira do Conselho Regional do Estado de Ceará. Bom, na condição de contadora, nós vivenciamos todos os dias essa questão razão e emoção diante dos nossos clientes. Quem tem empresa de contabilidade aqui sabe o quanto não é fácil a convivência e a gente ter condição de explicar, de orientar de tal forma que o nosso cliente compreenda e aceite aquelas orientações. Eu tenho um exemplo aqui, algum tempo atrás, de um cliente muito difícil. E difícil no sentido de insistir no seu ponto de vista e não querer compreender as colocações dentro da legislação. Então, toda vez que aquela criatura ligava para mim, na condição de emoção, eu já ia rezando o Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu. Isso me autotrabalhando para que eu pudesse ter o equilíbrio suficiente. É uma colocação que eu penso que serve para todos nós aqui. Penso que não é só perguntar. Penso que não é só perguntar, porque o foco é emoção e razão. Estamos aqui num momento, tá, onde a gente precisa captar aprendizado para colocar no nosso dia a dia. Tá? Então, eu dei um exemplo de como eu me comportei, me autotrabalhando. E a pergunta vai para a Marta. Marta, a pergunta é para você. O que você nos sugere para nós profissionais da contabilidade, como se comportar a nível de emoção diante de um cliente extremamente difícil? A gente lida com isso em todas as áreas, né? Obrigada, Cláudia, do Ceará. Cláudia. Obrigada pela pergunta. Eu não sou conselheira, né, muito menos de contabilista, que é uma área que, infelizmente, não conheço muito. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência. E é o seguinte, ele contratou um profissional. Esse é o argumento, né? Não é um dentista, não é um engenheiro que vai solucionar o problema daquela pessoa. Ele contratou, né, o serviço de um contabilista, ele tem que ouvir. Agora, pessoas difíceis a gente encontra o tempo inteiro na nossa vida. A gente tem que buscar ali o nosso lado psicológico. Eu não sei te dizer como é que a gente faz. Tu também não pode, não sei se pode, de repente, recusar um cliente, se ele está impedindo que tu realize o teu trabalho da maneira que tu gostaria. Não sei se é possível isso. Às vezes a gente talvez tenha que dar um peitaço. Dizer assim, olha, ou eu não tenho como trabalhar sem fazer as coisas que eu acredito que é melhor para ti, porque tu é o meu cliente. Então, talvez precise de um outro tipo de profissional. E aí o que eu estou tentando te passar, eu não vou conseguir. Agora, não sei, né? A gente está vivendo aí uma crise, ninguém está querendo dispensar cliente. Mas, às vezes, é preciso a gente se impor dessa maneira. Talvez um cliente que não esteja respeitando nada do que tu está sugerindo a ele, pode, inclusive, comprometer o teu próprio nome, né? Como profissional. Então, talvez, às vezes, a gente tenha que mudar de cliente. Perfeito. Claudinha do Ceará, a Marta é uma lady, né? Eu já sou analista de Bagé. Eu já olho para ele e disse assim, qual é mesmo a sua profissão, senhor? Aí ele vai, não, você é contadora, né? Se eu já perguntaria para o teu cliente, qual é mesmo a sua profissão? Ele vai dizer, sei lá, sou cabeleireiro. Eu digo, o senhor faz penteado e eu faço contabilidade. Eu não me meto na sua área, o senhor não se mete na minha, mais ou menos assim. É que eu sou analista de Bagé. Ela perguntou para a pessoa certa, que é a Marta, que é uma lady, né? Eu já digo para ele, olha, eu não vou no seu salão fazer cabelo, o senhor não vem no meu escritório fazer contabilidade. Vai procurar a sua turma, né? Mas eu sou gaúcha e aí é bem complicado, né, Claudinha? Tu já diria o que para ele, Claudinha? Eu acho que o meu contador, né, tinha uma tática seguinte, quando eu começava a me queixar para ele, ele começava a se queixar mais ainda para mim. Daí eu pago. Ó, Claudinha do Ceará aí, ó. Faz isso, Claudinha do Ceará, viu? Viu, ó, 3 mulheres, cada uma com uma solução diferente. Esse teu cliente é um chato de galocha, guria. Manda, passa adiante. Passa adiante que Deus vai te dar um melhor. Eu tenho muito que aprender com vocês, porque eu sou a rainha da ponderação. A rainha da ponderação. Às vezes eu penso, eu sou ponderada demais. Mas, enfim, cada um com seu estilo. Está dando certo, não mexe. Está dando certo, está dando certo. Olha aqui, ó. Falando ainda sobre razão e emoção, porque nós vamos ter que continuar falando sobre razão e emoção, né? Eu quero saber coisas do tipo assim, ó. Como é que foi, como é que é, vocês duas têm filhos adolescentes, quer dizer, já não são mais adolescentes, né? Mas diz, né, a literatura diz que adolescente é até quantos anos? Hoje em dia até os 40. É verdade, né? Tuas filhas não saíram de casa ainda, né? Uma saiu demais de casa, vive no mundo, morou 1 ano na Nova Zelândia, depois foi para o Vietnã, agora está assim de passagem lá em casa, mas daqui a pouquinho já está fazendo a mala. Pois é, eu quero te dizer, e o teu está contigo ainda, né? Não, daí eu que saí de casa, porque eu fui morar no Rio. Tu fosse obrigada a sair de casa, porque ele não saía. Essa é a melhor solução, estou louca para sair de casa também. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a minha filha saiu de casa, já tem filho, ou seja, eu tenho neto, né? Mas eu continuo pagando tudo.
Olha, eu só não pago o marido dela, porque o resto eu pago tudo, as netas pago tudo. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que usa a emoção quando dói na razão, que é o bolso? É verdade, a gente fica contando a vida da gente, mas eu aço meu dedo no espeto se não tiver metade dessa plateia aqui que tem o mesmo problema que eu. É isso aí. Essa é a vida real da gente. A Marta disse aqui, a nossa Lady Marta, disse assim, até os 40. É bem isso, gente. Então, assim, ó, o tema que nos deram é um osso de dinossauro para roer, entendeu? Porque é complicado, é complicado. Mas, Magda, isso aqui que eu acho que a culpa é toda nossa. Mas é óbvio, a culpa é toda nossa. Porque eles são o fruto da nossa educação. E o senhor que está sentado ali e olhou para mim, o senhor paga a conta também? Esse senhor que está aqui bem na minha frente, o senhor que fez assim, o senhor também paga a conta dos seus filhos, né? Foi a educação que a gente deu. Né? Mas eu sou contra... É que mudou tudo. Eu, com 19 anos, eu já ganhava meu salário, com 20 e poucos, 24 eu já estava me sustentando. Claro, me sustentando de uma maneira muito modesta, mas a gente tinha uma outra ideia, né, sobre independência. Independência para mim era um valor muito, muito sério. E eu queria muito... Sustentado por pai e por mãe? Não, eu queria sair da tutela dos meus pais. Eu fazia questão de não receber mais dinheiro dos meus pais, porque eu acho que o dinheiro está vinculado à liberdade, né? Vou voltar a essa palavra que também é muito importante para mim. Enquanto tu não paga as tuas contas, tu não é livre, tu não pode decidir, tu vai ter que sempre ouvir aquele que te banca, né? E eu, desde pequena, e daí quando eu digo pequena, é pequena mesmo, 9, 10 anos, eu já queria ser adulta para poder ser dona do meu nariz. Então, isso era um valor para mim, muito sério. E, hoje em dia, a gente está facilitando demais para essa garotada. Essa que é a verdade, por isso que eu digo que a culpa é nossa. De certa maneira, a gente é responsável pelos filhos estarem mais tempo em casa também. Tem toda uma também cultura da violência, que a gente gosta que eles estejam mais presentes. Tem toda uma mudança que houve de profissionalização. Antigamente, né, era essa coisa de ter profissões mais estabelecidas, era mais fácil. Hoje as pessoas podem trabalhar em casa. Eles nem sabem, eles estão inventando as próprias profissões, não é mais aquela coisa, você é ou engenheiro, ou arquiteto, ou dentista, ou médico. Não, quer dizer, hoje tu pode inventar a tua própria profissão. O mundo mudou muito, a tecnologia trouxe o mundo para dentro de casa. Marta. Né? Então, tu não precisa mais sair de casa para encontrar o mundo te encontra dentro de casa. Então, para que sair? Né? Então, eu acho que tem várias situações que fizeram com que a garotada não sinta mais a necessidade de ter essa liberdade, que para nós era mais fundamental. E a gente bancando, vamos mudar por quê? É verdade. Se a gente soubesse que era assim, eu tinha ficado na minha casa mais tempo também. Eu queria Não, mas é brincadeira, é brincadeira, eu sempre quis vazar. Brincadeira. É que fica difícil. E a Marta trouxe agora para a discussão um assunto que é cruel, que é a violência. A violência efetivamente fez mais do que nunca com que nós, seres humanos, ficássemos imbecilizados, né? Porque tu não consegue mais separar razão, emoção. Nós estamos intolerantes com o vizinho. Mas eu acho que nesse caso o que mais mudou mesmo foi o acesso à tecnologia, porque antes se tu queria falar com americanos, se tu queria ver uma cultura, tu tinha que sair para o mundo, né? E hoje tu realmente traz tudo isso. A minha filha fica no computador falando com amigos que moram no Japão. Essa interligação é tão forte. Tem o lado econômico, né? Ela não vai mais comprar passagem para o Japão, né? A dela vai. Economizou. Ela vai para o Japão como quem vai para Santa Catarina. Uma coisa impressionante. A gente está mais feliz. A filha dela vai para o Japão. Já foi 2 vezes. E a noção que eles têm de distância é completamente diferente da nossa também. Quer dizer, mudou muita coisa. Em 2 gerações mudou muita coisa. E a gente está se adaptando, né, a essa nova realidade agora. E eu fico com uma sensação de desperdício deles, né, de vida deles. Eu acho eles muito trancafiados, muito presos a esse telefonezinho e deixando de viver emoções muito genuínas que a tecnologia nem sempre consegue nos conceder. Cláudia, como é bom a gente ouvir
por mais que a gente se conheça, e eu quero dizer para vocês que essa oportunidade que os nossos contratantes estão nos oportunizando, o CRC está nos oportunizando, esse bate-papo aqui é uma coisa inédita, né? Nos reunir aqui é uma coisa inédita. Como eu estou aprendendo com a Marta hoje, hein? Nós todos estamos aprendendo muito com a Marta Medeiros, muito além dos seus livros. Mas Marta... Eu pego esse microfone e depois não largo mais. Eu vou parar de falar. Não, fala. Tu veio aqui para falar. Eu vim aqui para assistir vocês. Não. Eu tenho só que incentivar. Claro, porque a Marta, como conseguiu fazer toda essa transformação na vida dela, e eu sou mais velha que a Marta está me ensinando horrores de coisa. Viu como idade não é competência? A Marta está me ensinando, olha como ela vê as coisas, né? E como é maravilhoso que ela vai muito além daquilo que ela escreve, né? Ela vai muito além daquilo que ela escreve. Tu está escrevendo pouco, Marta. Ai, eu não acho. Eu acho. Não tá? Eu acho que ela está escrevendo pouco. Pode escrever muito mais, não pode? Vai lá em casa, Magda, tu vai ver. Eu sou uma escrava Isaura daquele computador ali. Eu não saio de frente do computador. Tô brincando. Escrevo bastante. Contigo. Mas sabe que escrever é uma coisa legal porque ela me ajuda a pensar, né? Isso é fundamental. Daí a razão do ler e escrever. Fundamental. As duas coisas estão associadas. Organizar o pensamento da gente. E tu escreve 2 crônicas por semana, né? Para o Globo e para Zero Hora. Até uma no Globo e 2 na Zero Hora. São 2 na Zero Hora. É aquilo que eu falei, estou escrevendo roteiros, estou fazendo outras coisas agora, assim, dei uma ampliada na... E é muito difícil ter um assunto para, imagina 3, né? Uma coluna por semana. Fora que, assim, o leitor está muito, com essa interatividade, está muito violento, né? Dar um exemplo pessoal, a minha coluna de domingo que vem foi publicada antes, porque eu falava alguma coisa sobre o fechamento da exposição, aquela do Santander. Meu Deus, assim, a ameaça de morte é pouco, né? Mas eu também, eu estou defenestrada pelos meus telespectadores. Quem não aceita o que tu diz quer te matar, é uma coisa impressionante, assim, tá perigoso escrever coluna hoje em dia, porque... Os meus telespectadores, eles assim, eu jamais imaginei que tu fosse uma pessoa assim. Mas eu não sei, eles imaginam que eu seja uma pessoa não sei qual. Vamos ouvir uma outra pessoa, vamos lá. Oi. Quem é você? Meu nome é Ellen, eu sou estudante, tá? Prazer. Eu trabalho como funcionária e muitas vezes no ambiente de trabalho é difícil de controlar a emoção. E o que eu gostaria de saber, eu queria perguntar para a Marta, mas que as outras também possam responder, se vocês consideram um ponto muito negativo para mim, por exemplo, como ainda funcionária, né? Eu não consegui controlar as emoções em alguns momentos. Tu chora no trabalho? Choro. Ellen? Eu fico preocupada, eu fico com prazos, eu me preocupo, eu choro. Fico bem nervosa, e é isso aí, eu choro mesmo. Gente, isso pessoalmente demonstra, né, que é legal, mas não é legal chorar no trabalho. Sendo bem sincera, assim, se a gente conseguir, mas como é que tu vai evitar, né? Vai pro banheiro, não deixa. Eu não daria muita bandeira, não. Eu sei que isso pode parecer uma coisa meio machista da minha parte dizer isso, mas eu acho que não é legal nem para homem nem para mulher ficar muito, não é só por causa de mulher, não, ficar se debulhando muito, porque Guimarães Rosa já dizia, né, o que a vida quer da gente é coragem. Então, é o seguinte, é um saco trabalhar, porque a gente tem que lidar com vários pensamentos, posicionamentos diferentes. A gente tem que ficar meio dura, assim, e faz parte. Então, acho que tem que segurar no osso e pensar, o que é mais importante tu pensar, nada que estão te dizendo e fazendo é pessoal contra ti. Tu é uma pessoa no meio de uma... Está faltando a palavra aqui agora, eu estou ficando meio gaga. Né? A Lady Gaga, não é a Lady Gaga, é a Lady Gaga. Mas, enfim, então é um mecanismo dentro de uma engrenagem, né? Então, assim, tu tem que pensar que não é nada pessoal. Sempre que tu achar que tu está se sentindo ofendida ou que estão te magoando, pensa, não é contra mim. Isso é porque eu não estou, dentro dessa roldana, que não estou conseguindo... E, claro, tu vai dar a tua marca pessoal do teu trabalho, mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem que dar uma controlada na hora do piti, sabe? Brigar pelas coisas que tu acredita, mas
Talvez eu esteja sendo meio machista mesmo, mas é o que eu penso. Assim, eu nunca gostei muito de ficar fazendo mimimi na hora do trabalho para manter um certo respeito. Assim. Mas talvez eu esteja enganada. Cláudia? Não, é que eu acho que essa coisa vem mesmo com a maturidade, assim, porque eu chorei muito no trabalho. Tipo, eu chorei. Banheiro, não? Naquele tempo eu chorava onde eu estivesse. E depois, quando eu cheguei até a fazer terapia, de tanto que eu chorava no trabalho. E daí ela falou, a minha terapeuta, não, tenta descarregar isso de outra forma. Daí eu atirei A gente passou a bater nos colegas. Eu atirei um porta-lápis num velho lá que me falou. Foi pior. Foi pior. Aí voltei a chorar, né? Mas é que eu acho que é só quando tu vai ficando mais cascudo, assim, que tu consegue te controlar, né? Olha, eu sou muito chorona. Primeiro vamos fazer o seguinte, por que tu chora, criatura? Primeiro tu me explica, por que você chora? Na verdade, aconteceu uma vez, que foi numa reunião, na verdade, eu e o meu gerente, tá? Aí é pior, e eu estava sobrecarregada, tinha muita coisa para fazer, e ele não percebeu isso, sabe? Não percebeu essa minha aflição e não me ajudou. Ele só me criticou, e aí eu disse, olha, eu tô foi só uma vez, eu... Marta, só uma vez. E as outras foi no banheiro daí, né? Ah, bom. Mas tu chora por quê? Porque tu tá sobrecarregada e não consegue vencer? Às vezes tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Às vezes tem coisas que não está sob o nosso poder mudar em função da hierarquia de uma empresa, por exemplo. A hierarquia faz a gente chorar, exatamente. Né? Porque você vê uma e situação é e teu não pode chefe, mudar. é teu chefe. Diz pra ele assim, ô grandão, vai xinga tua mulher em casa, quero ver o que acontece. Não, eu tô brincando, mas paciência, diz pra ele que tu tá sobrecarregada, mas tenta não. E se chorar, chorou, azar. Mas tenta. Mas tenta não chorar na frente dele, que é para ele não se achar. Mas como profissional, você acha que isso é muito negativo para mim, por exemplo? Não conseguir me controlar muitas vezes? Não, isso é muito... Que idade tu tens? E depende da área. 23. Tu já tá grandinha. Não, ela... Tu tem carinha de menino, mas tu já tá grandinha. Não, mas não dá bola, querida, não dá bola. Mas tu não pode ser muito chorona, entendeu? Não é legal. Sabe por quê? Tu vai ter que fazer botox mais cedo. Botox é muito caro. Pensa, cada vez que tu for chorar, diz assim, a Magda me disse que o botox é muito caro. Botox é muito caro. Não chora. Mais alguém quer falar? Olha aqui, ó, tá esgotando o nosso tempo. Olha lá, tem outra pessoa. Elas começam a tomar coragem no fim do negócio. Bom dia. Bom Meu nome dia. é Elna, eu sou de Sergipe. Como é teu nome? Elna. 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 Isso, de Sergipe. Eu não sou contadora, né? Eu sou mulher de contador. Isso. É quase contadora. É pior. É pior. Ela que disse, não fui eu. É pior, é pior. E Marta começou a palavra dela dizendo que existem momentos na vida em que devemos negociar entre razão e emoção. Certo? E aí eu lhe pergunto, eu sou professora, e existe limite entre razão e emoção? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. No mundo contemporâneo, você falou de filhos, eu também tenho 4 filhos. Vocês todos mencionaram. Nossa! Professora, marido, contador e 4 filhos. Deus a Deus! Parabéns! Mas é porque minha primeira gestação foi gemelar. Que lá no Sergipe o salário não é parcelado. Aqui ainda não. Mas é porque eu acho interessante que a gente sempre está falando e a gente convive diariamente com esses dois paradoxos, razão e emoção. E eu, às vezes, não encontro limites para isso. Como eu lido com adolescentes, eu não encontro limites para essa razão e essa emoção. E aí eu questionaria a vocês, inclusive a Cláudia, apresentadora, que limite, na atual situação nossa, né, no mundo contemporâneo altamente globalizado, altamente tecnológico, e em que momento a gente vê esse limite, razão e emoção? Pagando para os filhos que já saíram, né, vendo os filhos fugirem de casa com a tal liberdade. Que limite? Onde está o limite entre razão e emoção? Agora. Gente, produção, eu quero aumento de cachê, porque eu não sei responder essa pergunta.
É muito difícil, mas não por tem. que a gente tem que encontrar um limite? Eu acho que a vida... Microfone da Marta. Cada circunstância vai determinar qual é o limite, né? Não tem um limite global que eu possa dizer, o limite é esse, o limite é aquele. Cada situação da vida, desde as menorzinhas até as maiores, vão te exigindo, vão conduzindo o teu comportamento, a ponto de dizer até onde é que tu pode ir, até onde tu tem que recuar. É uma negociação constante, isso vale para casamento, namoro, criação de filhos, convívio com os colegas, com o patrão, como ela estava falando. É uma negociação constante, é um aprendizado constante, é pretensão nossa querer achar que a gente vai encontrar esse limite e isso vai ser uma fórmula para viver. Essa fórmula não existe, a gente está sempre atrás de fórmulas. Qual é o limite, qual é a fórmula, onde é que eu posso... Não... Tudo isso é um aprendizado do dia a dia. Eu não tenho uma resposta. Eu adoraria ter essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Peraí, fala no microfone, que é muito boa a colocação que ela faz. Nos deixou numa saia justa, nome de programa. Não deixei, não. Essa pergunta foi justamente intrigante, porque quando a gente vê talk show, Razão e Emoção, Dilemas Contemporâneos, eu acho que Razão e Emoção não são dilemas contemporâneos. Não são? Não são dilemas contemporâneos. Se nós fizermos um histórico, né, dos nossos antepassados, minha mãe teve esse dilema. Meus avós tiveram esse dilema. Então, razão e emoção é algo constante na vida da gente. E como você falou agora, é algo que sempre a gente busca fazer aquela ponderação, né? Porque e a gente vai morrer com isso, professora. Justamente. Exatamente. Justamente. Quando a gente fala contemporâneo, a gente acha que é algo que está nesse momento. Talvez nesse momento... Não, esse é o clássico. Adão e Eva tiveram esse problema. Talvez nesse momento, por a gente estar tão mecanizado, por a gente viver tanto tempo diante de computador, por a gente estar trazendo o mundo para dentro da casa da gente, você teve a liberdade de ir, fugir, sair. Os nossos filhos, eles não estão sentindo. Então, é um dilema contemporâneo, talvez, para eles. Porque eles agora estão nesse paradoxo, razão e emoção. Né? E eles, agora, nesse momento, realmente está sendo difícil para eles. Mas eu acho que é algo que foi sendo discutido, que vem aparecendo. Sempre essa questão de razão e emoção. É difícil. E essa negociação é muito importante, como você disse inicialmente. Eu não tenho uma... Eu acho que tu falou bem sobre isso. Tem que aplaudir a professora Elda, porque ela fez uma colocação brilhante. Fala, Marta. Fala. Eu não sei o que dizer mais a respeito, sinceramente. Não sei. É que eu escrevi uma coisa sobre isso, eu estou procurando, eu escrevi tanta coisa, eu fiz o tema de casa direito. Claudinha, fala, ela quer ouvir a tua palavra também. Pois eu fiquei quieta porque eu também não sei responder, mas eu acho que, na verdade, talvez a gente tenha mesmo que ir levando e resolvendo na hora. Esse é um assunto muito difícil de a gente... E tratar com um adolescente, assim, eu acho que deve ser mais complicado ainda, né? Porque é onde a emoção está muito mais forte do que a razão. Mas isso é uma coisa tão intrínseca na nossa vida que a gente não precisa solucionar. Isso não é um problema. Isso que eu Graças a Deus, assim, a gente vai poder voltar todos os anos nos congressos e tal, falar, entendeu? A gente não vai solucionar. Isso não, mas não é um problema a ser solucionado. Isso que eu quero dizer. Isso não é um problema. Isso faz parte da existência humana. Então, não tem muito o que falar. A polarização das opiniões não é uma questão exclusiva do momento brasileiro. Isso está acontecendo em todo mundo, uma realização das retóricas, da inteligência, capacidade de crescente, escutar. Enfim, não existe. Isso aí não é realmente, como a professora disse, não é dessa época contemporânea. Não é? Razão e emoção é uma coisa de todo dia, de todo momento, de todas as coisas, entendeu? Basicamente isso, a razão nos protege e a emoção nos impulsiona. Nos impulsiona, né? Graças então, a Deus. Esse é o limite de não... prejudicar a tua vida em função das coisas que te fazem te jogar. Exatamente. Mas também não paralisar a tua vida em relação às coisas esse excesso de proteção que a gente busca. Né? Exatamente. Eu não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma colocação, aproveitar agora, mas eu acho que nós estamos chegando lá no fundo, aqui, ó. Onde é que está a nossa amiga do... Tu viste lá? Aquela senhora lá? Vai ter que pegar um táxi para chegar lá. Longe.
Levanta a amiga aí, ó. Ah, tá ali, olha a outra amiga. Pronto. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Vera, sou de São Paulo. Oi, Vera. E, assim, o que eu estou observando aí, nessa nossa partilha, né, quase uma partilha, é que a linha entre razão e emoção são muito próximas, né? Elas se encontram mesmo. Sim. E o que eu tenho a dizer sobre relacionamento, porque alguém disse aí sobre relacionamento com o cliente difícil. E quando a gente fala de relacionamento, a gente não fala só do cliente, porque nós somos relacionamentos o dia todo, o tempo todo, né? Do que eu tenho aprendido sobre relacionamento, né? É que quando eu encontro alguém difícil, esse alguém quer me dizer alguma coisa. Nem que seja a mensagem de que eu preciso aprender a lidar com esse comportamento difícil. Então, é o que eu tenho aplicado lá no meu escritório. Sou empresária do ramo contábil, e tenho aplicado com os meus colaboradores, e tenho aplicado na minha vida pessoal e tem dado certo. Então, eu só queria partilhar isso, né? Que quando eu encontro alguém difícil, eu tenho aprendido que eu preciso aprender com esse comportamento difícil. O que ele quer dizer para mim? Né? Mexeu comigo, mexeu com o meu ego, mexeu com alguma coisa. O que ele quer dizer? Nem que seja que eu preciso aprender a lidar com esse tipo de comportamento difícil. Então, é isso que eu queria falar. Perfeito. Obrigada. Ficou ótimo. Contribui com o problema da nossa colega Cláudia, lá do Sergipe, que falou anteriormente. Né, Cláudia? O que eu estava olhando aqui, que eu estava fazendo sinal para o fotógrafo, que quando a gente encerrar aqui o nosso trabalho, eu queria pedir que o pessoal ficasse ali, quero propor para as colegas aqui do sofá da Hebe, que a gente faça uma selfie, uma foto ao contrário, nós aqui com as meninas lá da plateia, tá? Para o nosso fotógrafo, tá? Porque a gente nunca consegue ter uma foto com as pessoas que nos assistiram, aí a gente vai para ali e faz a foto com o pessoal. Isso quando terminar, porque não, depois quando a gente disser tchau, sai todo mundo correndo e a gente fica sem a fotografia, tá? Mas eu acho que nós estamos chegando já ao encerramento do nosso talk show. Tá, faltam 5 minutos ainda. Faltam 5 minutos ainda. Quem mais quer falar? Vamos aqui, ó. Bom dia, meu nome é Débora da Luz, sou contadora, sou empresária contábil, sou coach também. Oi. E sou palestrante. Ai, que perigo, ela vai fazer uma análise agora da nossa participação. Não. Nós estamos... Não dá para te esperar a gente receber? Estou no momento sentada na cadeira, né? Agora é meu momento também de agora é o teu momento de luz. Isso aí. Mas o que eu queria, uma sugestão aí das nossas... hoje painelistas, né, é que também, assim como a gente tem a questão que é difícil controlar as emoções, às vezes a pessoa chora, enfim, eu também vejo que é muito difícil, como as pessoas são muito emoção, na maioria das vezes, é muito difícil tu usar a razão e não passar como ruim quando tu tá usando a razão. Então também tem esse outro lado, né? E quando você é empresário, quando você tem uma empresa, você também precisa utilizar a razão para se proteger e para fazer o negócio fluir, porque senão afunda. Se você viver só de emoção no negócio, você morre, né? Não tem como. Perfeito. Então queria uma sugestão aí nesse sentido e também para agregar e compartilhar, para elas poderem compartilhar também esse outro ponto. Excelente sugestão, obrigada. Acho perfeito isso que tu colocou, de que dá a impressão mesmo, né, que é uma coisa polarizada, que a emoção é uma coisa boa e a razão é uma coisa ruim. Nossa, como a gente escuta isso, mas tu é muito fria, não, mas tu é muito calculista. Calculista é uma coisa que vocês devem ouvir muito. Né? Então, as pessoas sempre acham que quando tu está pensando, que quando está agindo com a razão, tu não está sendo tão legal quanto aquela pessoa que está reagindo emocionalmente. E é muito legal a gente absolver a razão.
né? Porque ela é fundamental para a gente construir tudo, a nossa carreira, a nossa vida, o nosso país, e procurar juntar esses dois polos, não transformar eles em polos negativos, que é a coisa mais difícil. Mas começa pela visão que a gente tem da razão, parar de achar que a razão é o bicho-papão da história. Né? São só duas coisas diferentes, mas que colaboram uma com a outra. Né? E andam juntas, né? Porque olha aqui, ó, até eu vou voltar ao que eu disse lá no começo. O que é a razão? Razão é faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar, e é a inteligência. Então não tem nada, não é bicho-papão, pelo contrário, é uma coisa maravilhosa. Nós temos que ter sempre a razão presente. E aí, emoção, para o latim, é alteração intensa e passagem do ânimo, podendo ser agradável ou penosa, que surge na sequência de uma comoção somática. No dicionário livre, emoção é experiência subjetiva associada a temperamento, personalidade e motivação. Psicológico, pelo aspecto psicológico. Viu como eu estudei? São responsáveis por boa parte das nossas decisões, muito dos nossos comportamentos são determinados por elas, e se não bastasse isso, pesquisas recentes têm comprovado que as emoções podem ter grande influência no sistema imunológico e tal, não sei o que, barará, barará. Então as duas coisas são maravilhosas, nem tem mocinho nem bandido, tudo é bom. Sobre o diretor da empresa, né, para a empresa não afundar, tem que usar a razão e tal. Eu acho perfeito, porque eu já trabalhei em lugares onde o dono chegava a ser bipolar, assim, de tão... Um dia era uma coisa, um dia era outra. Nunca tinha uma certeza do que ia acontecer naquela empresa, né? Só que tem uma coisa que eu acho que quem tem razão tem que ter, para não perder a razão, que é assim, ó, educação e respeito com quem ele comanda, né? Porque se tu está coberto de razão e vai fazer isso, seu vagabundo, vai trabalhar, filho da mãe, não sei o quê, pô, tu vai perdeu a razão e vai ter um bando de gente que quer te ver pelas costas, né? Se tu é uma pessoa que usa a razão e sabe comandar e não tem pessoas, educação. Com educação, aí eu acho que fechou todas. Eu acho que é isso, né? Eu acho que aí perfeitamente. Palmas para a Cláudia. A Cláudia agregou à nossa conversa uma palavra que a gente não tinha usado, que era educação, né? Que eu pelo menos, já parti do pressuposto que educação já estava implícito. Faz parte, né? Faz parte. Nem sempre, né? Foi bem colocado. Que eu acho que tem um pouco o gerente da Chorona. Cadê a Chorona? A Chorona foi embora. Foi chorar. Será que ela se chateou com o que eu disse? Ela se chateou com o que eu disse. Tá lá atrás. Ai, querida! Tu não foi chorar quietinha ainda atrás, né? Bom. Ai, graças a Deus, achei que tinha feito a criança chorar. Só que me faltava sair daqui ainda com a pecha que tinha feito ela chorar. Então... razão, emoção e educação. Viu como a gente acrescentou alguma coisa? Meninas, vamos às nossas despedidas? Por favor, Marta. Bom, obrigada, né? Vamos ser educados. A fila da frente aqui toda... Eu não sei se nessa plateia não é paga. Só tem fã da Marta. Legal. Todas com os livrinhos assim. Uhul! Marta, legal. Marta. Não, olha, eu adoro sempre estar junto do público, dos leitores, porque o trabalho da gente é tão solitário, né? A gente trabalha na frente de uma máquina, dentro de casa, sem interagir com ninguém, e de repente essa é a hora da resposta, né? Quando a gente está aqui exposto para conversar com as pessoas, e elas comparecem e fazem perguntas, isso é muito legal, né, esse bate-bola. Então, eu só tenho a agradecer o convite, né, do Encontro Nacional das Contabilistas. Gramado sempre recebe a gente com muito carinho, a Serra é demais, vocês são um exemplo, né, de gestão, de turismo, de tudo. E agradecer, muito obrigada. Foi um prazer estar com a Cláudia, um prazer estar com a Magda também. Claudinha. Também quero agradecer o convite e a presença de todo mundo, né? A nossa emoção, estava com medo que ninguém tivesse acordado, porque está uma chuva e um frio. E foi muito legal e, sei lá, é um assunto que certamente não termina, né? Porque a gente vai viver ele todos os dias mesmo da nossa vida, graças a Deus.
que seja longa e que a gente se encontre de novo. Beijo.